Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horário você estará assistindo esse vídeo, mas eu vim aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Permita que eu me apresente. Eu me chamo Evangelista Alexandre de Lima. Vim trazer hoje uma mensagem de Deus para você. Sou do Ministério Guerreiros Espirituais de Cubatão. Para você hoje é sobre o chamado que Deus tem para a tua vida e o que está impactando você de cumprir esse chamado. Se tem algo ainda de que você precisa se livrar, se libertar, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a vida de Noé, e onde você vai estar entendendo um pouco sobre o seu chamado, porque cada um tem um chamado diferente, mas nós temos que cumprir o nosso chamado, o chamado que Deus escolheu para cada um de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6, apenas alguns versículos, versículo 13, versículo 14, versículo 22. Versículo 13, versículo 14 e versículo 22. Que o título da leitura é Deus anuncia o dilúvio a Noé. Glória a Deus. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Tremendo, você já deve ter escutado sobre a história de Noé, mas hoje Deus tem algo diferente para falar com a sua vida. Amém? Que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 22. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Senhor, eu venho te pedir, querido Deus, que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Pai amado, a nossa alma. Pai amado, toca no Senhor com o teu Espírito Santo, vai nos dando sabedoria, ó Pai, discernimento, querido Deus. Queremos entender a tua palavra, queremos entender, Senhor, cada vez mais o teu chamado para com as nossas vidas. Talvez, ó Pai amado, o chamado de um seja louvar, o chamado do outro, Pai amado, seja pregar, o chamado do outro, querido Deus, seja ser um missionário, uma missionária. Querido Deus, que seja feita a tua vontade, o seu chamado, Pai, para as nossas vidas seja cumprido de acordo com o Senhor quer para nós, ó Pai amado. Pai, desde já, vai enchendo-me, Senhor, com o teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar comigo, ó Pai amado. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor. Pai, que cada um, Senhor, que ouvir esta mensagem, Senhor, seja impactado pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder e pela tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É uma palavra tremenda sobre a Arca de Noé, onde nós encontramos muitas histórias, muitas até histórias infantis, mas hoje a história é com você. Aleluia. Na história contra o mundo e saio. Eu peguei como tema algo que você vai dizer: como assim, loucos? O tema é chamados de louco ou taxados como loucos. Você deve estar perguntando agora: por que taxados como louco? Eu te digo, não era um taxado como louco como eu sou taxado como louco, irmãos. Eu sou taxado como louco, por quê? Porque onde eu passo eu levo a mensagem de Deus, onde eu passo eu falo o que Deus manda, onde eu passo eu cumpro a vontade de Deus na minha vida. Se Deus tem algo para entregar, eu entrego, não importa se a pessoa goste ou não. A pessoa não tem que ir para a igreja apenas para escutar boas coisas, mas sim, se Deus tiver que repreender, Deus tiver que estar ali naquele momento chamando a atenção, ele tem que ser chamado a atenção. E você tem que entender que quando Deus chama a sua atenção é porque algo está errado, e quando algo está errado ele quer te consertar. Quando Deus te conserta, tudo flui melhor em nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer agora por que Noé era taxado como um louco.
Veja bem, irmãos, numa terra onde havia sol, não havia chuva. Creio eu que para mim, que eles nem sabiam o que era chuva, há várias décadas sem chuva naquele lugar, onde Deus chega para Noé e fala: Noé, faça uma arca com compartimentos, que se você fosse reparar agora os compartimentos daquelas arcas, eu comparo assim como no mínimo cada compartimento de uns 3 andares de um prédio. Mas veja bem, porque era taxado como louco se aquele lugar mal tinha água, e Noé construía um barco numa terra seca, numa terra árida. Mas irmão, não estou entendendo o chamado. Olha, veja bem, preste atenção, você vai entender, aleluias. Por que o chamado? Deus tem um chamado para a minha vida, Deus tem um chamado para a tua vida. Hoje eu me encontro aqui em Mato Grosso do Sul. Estou trabalhando primeiramente para Deus e para mim. Eu vim empregado para poder trabalhar, ganhar um sustento, porque diz a palavra do Senhor, após que o Adão comeu a fruta do pecado, onde é a fruta do conhecimento do bem e do mal, assim falou Deus, que o homem se sustentaria com o próprio suor do seu trabalho, e assim está sendo feito, queridos. Eu não tenho medo de trabalhar, estou aqui, mas com certeza estou fazendo a vontade de Deus. E eu vou te dizer porque está achado como louco, se naquela terra não chovia, naquela terra era uma terra que havia pouca água, aleluias. Mas veja bem, quando Deus falou: Noé, construa uma arca e coloque dentro a sua família, aleluias, coloque dentro a sua família, e cada par de animal, um casal de cada animal, coloque dentro da arca, aleluias. E assim fez Noé sem hesitar, como diz aqui no versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E Noé nesse dia ele não falou: mas por que eu tenho que fazer se aqui não tem água, se aqui não chove? Por que? Não, Noé apenas fez, e faça você também, faça você. Noé não deixou, hoje Noé, posso lhe dizer, irmãos, que Noé não deixou algo que tinha, porque eu creio que ele tinha alguma coisa, que dificuldade na vida dele, ele estava passando alguma dificuldade, talvez com a esposa, talvez com os filhos, talvez com as noras, mas Noé passava uma dificuldade, com certeza, irmãos. Hoje é lógico que com o mundo, quando vai evoluindo, a gente vai tendo mais dificuldades, mas uma coisa é certa: quando Deus está na frente, tudo flui bem, aleluias. E assim Noé o fez, irmãos. Irmãos, é uma palavra rápida, mas é algo que Deus tem para ti. Olha só, irmãos, se você já perguntou para Deus: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o dom, ó Pai, que o Senhor tem me dado para pregar? Por que você não fala: Senhor, me capacita, Senhor, me capacita, Senhor, vai me capacitando, Senhor, vai me dando sabedoria. Se é para louvar, Pai amado, me capacita, querido Deus, aleluias. Mas olha, irmãos, o que eu tenho visto nas igrejas é coisas diferentes. O que eu tenho visto nas igrejas é irmãos fugindo do seu chamado. Mas Deus conhece a cada um. Deus sabe as nossas dificuldades. Mas às vezes Deus quer ouvir você falar: Senhor, livra-me, Pai. Eu quero ser liberto, ó Pai, dessa dificuldade. Vai quebrando as barreiras, Senhor. É algo que eu costumo falar. Você hoje me diga, quem de você que está hoje aí assistindo esse vídeo não tem um celular? Ou não tenha um computador? Hoje em dia você quer falar com alguém, você liga, pega o telefone e liga. Hoje em dia, quando você não está no telefone, você está falando na internet com alguém. E algo que eu costumo dizer, que eu digo muito para as crianças: por que você não telefona para Deus? E você me pergunta nessa hora: qual é o telefone? E eu vou te responder: quer saber o número? O número do céu.
Quer saber qual é o telefone do céu? Eu vou te responder agora. O telefone do céu é apenas dois números, joelho 1 e joelho 2. Ajoelha e ora, porque o telefone do céu é a oração. Na Esturirama contra o mundo e a sábia. Aleluias. Querido Deus, Pai amado, vai abrindo, Senhor. Se o teu chamado, irmão, é para louvar, não hesite. Quando te derem a oportunidade, louve. Quando te derem a oportunidade, louve. Faça, irmãos, como as 5 virgens que tinham azeite extra. Esteja sempre pronta para a chegada do Mestre. Aleluias. Glória a Deus. Olha só, irmãos, porque Deus mandou seu único filho para que morresse por mim e por você. Hoje nós somos salvos, libertos. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo que escorreu pelaquela cruz. Eu pergunto para você, qual o peso daquela cruz, irmão? Qual o peso daquela cruz? Você sabe qual o peso daquela cruz? Irmão, na Shurinama contra o Biana sai. O peso daquela cruz, eu vou te dizer. Você pode achar que vale 2 troncos de árvore ou algo mais pesado, 2 vigas de ferro. Irmãos, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele pegou o meu pecado e colocou. Foi naquela cruz. Ele carregou sobre si os nossos pecados. E o que Ele carregou sobre si? Aquela cruz. Aquela cruz, irmãos, representa o nosso pecado. Agora pega o meu pecado e joga ali. Pega o seu pecado, irmão, joga na cruz. Agora pega o pecado da humanidade, na Esturirama contra o Biana sai. Joga naquela cruz. Eita Deus, Narama, Esturibiana, chore contra o mundo e a saio. Aleluia, glória a Deus. Joga o pecado da humanidade naquela cruz. Irmãos, o peso daquela cruz, irmão, homem nenhum nessa terra suportaria. E temos muitas vezes visto, irmãos, que tem irmãos se desviando por pouca coisa. Tem irmãos que se desvia por uma palavra que Deus manda falar, e se for para você, aceite, irmão. Se a palavra for dura para você, aceite, porque é Deus querendo te consertar. É Deus querendo falar contigo. Deus está falando assim: eu preciso de você, eu te quero, eu quero ouvir mais a tua voz, eu preciso te escutar, eu sinto a tua falta. Aleluia. Ele quer que o teu chamado, irmão, seja cumprido. Adore ao Senhor. Irmão, não esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele deu a liberdade, o livre-arbítrio de escolha, o arbítrio de ir e vir. Tem 2 portas, irmãos: a porta do céu e a porta do inferno. Irmãos, a porta do inferno passa de 3.000, pessoas de uma vez só. Na porta do céu só passa de 1 em 1. A porta do céu é estreita, irmão. Quanto mais difícil, mais gostoso fica. Aleluia. Porque quando você passa por essa porta, aleluia, na Esturibiana saio, quando você conhece verdadeiramente o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não volta atrás. Irmãos, cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Não deixe de orar. Telefone para o céu. Continue telefonando para o céu. E lembre que aquela cruz, o peso dela, irmãos, o peso dela é tão grande que homem nenhum suportaria. Se colocasse a humanidade para carregar aquela cruz, ninguém suportaria, irmãos. Quero que Deus abençoe a cada irmão que está ouvindo esta mensagem. Que essa mensagem venha de encontro ao seu coração. Que ela venha mostrar o que Deus tem para você, o teu chamado, a tua vocação, os teus dons. Que Deus tem para você é grande. Se entregue a Deus completamente, busque
Telefone para o céu, que Ele vai te atender. O telefone do céu nunca está ocupado. Sempre a linha está livre para te atender. Queria me despedir dos irmãos, queria que Deus abençoasse a cada um, que Deus livrasse, guardasse, protegesse, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração para terminar, para entregarmos, Senhor, nossas vidas, nosso chamado e o querer de Deus que seja cumprido em nossas vidas, nos nossos ministérios. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai amado, que esta palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. Pai amado, que o Senhor venha mostrar, ó Pai, o Teu chamado, o Teu querer para nossas vidas, a Tua vontade, ó Pai. Pai, pois queremos, Senhor, cumprir, ó Pai, o Teu chamado em nossas vidas, Senhor. Pai amado, ó Pai querido, vai livrando, ó Pai, vai libertando, Senhor, vai repreendendo, Pai amado, todo o mal que cerca cada servo Teu, Senhor. Pai amado, vai agora, querido Deus, abençoando, ó Pai, nossos familiares. Que, Pai, que possamos ser espelho, ó Pai, em nossas casas, em nossas famílias, nas ruas, Senhor, que possamos continuar, Senhor, levando a Tua palavra onde formos. Querido Deus, nós te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, fique com Deus. E que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. E que Ele possa estar fortalecendo vocês para que o chamado de vocês seja cumprido. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.